Fala pessoal, tudo bem? Esse é o Estogiel, sou o professor Horácio e bora para mais uma aula de história falando hoje sobre monarquias nacionais, formação das centralizações monárquicas do continente europeu, que são muito características do fim da Idade Média, um período de crise do feudalismo, onde surgiram então inúmeras guerras, inúmeros conflitos internos e também uma desorganização do modelo de produção feudal, muito baseado no trabalho servil, né, dos camponeses. As guerras e as revoltas camponesas devem aparecer para vocês entre os principais fatores que vão acabar diminuindo, reduzindo o poder dos senhores locais, e esse poder acaba sendo substituído por um poder central, né, pelo poder de um suzerano, né, de um monarca, que assim será chamado na formação do absolutismo europeu. A formação das monarquias, né, absolutistas europeias, elas acontecem em momentos distintos e, obviamente, de formas diferentes. Vou falar um pouquinho sobre a formação das monarquias ibéricas, Portugal e Espanha. As duas estão associadas à expulsão dos árabes do seu território. As guerras de reconquista, como ficaram conhecidas. Em Portugal, o trabalho de expulsão dos árabes se dá ainda no século XII e a unificação, a monarquia, é formada no século XIV, com a Revolução de Aves, que coloca Dom João I no trono, um rei bastardo, mas que, apoiado pela nobreza e pela burguesia na luta contra os espanhóis, forma então o Estado Nacional Português, que obviamente com a unificação se fortalece, né? O absolutismo é um modelo político em que todo o poder está concentrado nas mãos do soberano, do rei, e, sob o ponto de vista econômico, nós temos aí a primeira fase do capitalismo, que nós chamamos de mercantilismo, que é essa ideia de busca por metais preciosos, o metalismo, controle da balança comercial favorável, onde as exportações devem superar as importações, e o protecionismo, que é a ideia de proteger os produtores nacionais de concorrência externa, estrangeira. Essas são as características principais do mercantilismo, que vai ser, então, o modelo econômico que vai reger, então, o continente europeu do fim da Idade Média, do século XIV, XV, até o século XVIII, entrando aí no fim do século XVIII, uma nova fase de capitalismo que vai se dar com a Revolução Industrial. A Espanha também leva um pouco mais de tempo, mas começa a consolidar a sua formação nacional no fim da Guerra de Reconquista, quando eles expulsam os últimos mouros, né, como eram chamados, os últimos árabes da região de Granada, ao sul da Espanha, ao sul da Península Ibérica, e com a expulsão dos árabes, o momento crucial da unificação da coroa espanhola foi o casamento dos reis Fernando e Isabel, consolidando então Castela e Aragão. Juntando esses dois reinos, surge então o Estado Nacional Espanhol em 1468, 1469. Após a unificação da Espanha, surge aí um problema antigo, né, do País Basco, né, que eram povos com cultura diferente. Esse problema persiste até hoje, também a região da Catalunha e outros conflitos internos de regiões com etnias diferenciadas dentro do continente espanhol. A Espanha vai alcançar as Américas com Cristóvão Colombo, e tanto Portugal quanto a Espanha são os primeiros países a fazer a expansão marítima, justamente porque foram os primeiros países a fazer essa aliança entre o rei e a burguesia, e formando então seus estados nacionais. É importante você entender que a característica principal da formação do absolutismo se dá através de uma aliança entre o rei, né, que vai submeter os demais senhores feudais ao seu controle, com a burguesia. A burguesia, interessada em alargar o seu mercado, alargar o seu comércio, está interessada então na unificação das fronteiras, na unificação dos territórios, na eliminação de barreiras alfandegárias e, obviamente, no maior impulso para a economia daquela época, baseada então no comércio.
a unificação de medidas, de pesos, medidas, moedas, né? Então se tem aí a ideia de uma moeda nacional que vai acabar facilitando bastante o comércio para os setores da burguesia em geral. Falando um pouquinho sobre a burguesia, a formação da monarquia da Inglaterra e da França, nós temos então a Inglaterra, ela tem um processo precoce de centralização política ainda no século XII, mas a unificação política da Inglaterra, ela não foi nunca tão simples assim, porque desde 1215 nós temos a implementação da Magna Carta, que é um documento que a nobreza e o clero britânico vão criar, em que nenhum rei podia tomar nenhuma atitude arbitrária sem consultar o parlamento, que data de 1268. Esse parlamento, então, é uma instituição extremamente moderna e que dura até os dias atuais, no caso da Inglaterra, criado em 1268, que limita, então, o poder dos reis ingleses. A partir da Guerra dos 100 Anos, né, contra a França, de 1350 a 1450 aproximadamente, a Inglaterra é derrotada pelos franceses, perde alguns territórios dentro da França, que até então a Inglaterra dominava, e após essa Guerra dos 100 Anos, que desorganizou totalmente a Inglaterra, tem uma nova guerra entre as duas principais famílias nobres da Inglaterra, que é a Guerra das Duas Rosas, entre os York e os Lancaster. Essas duas famílias, elas quase que se autodestruíram. E no final acabou o poder caindo nas mãos de um descendente indireto, né, dessas famílias, que se tornou o primeiro monarca da dinastia Tudor na Inglaterra, unificando então Henrique VII, unificando então, estabilizando o controle político dentro do território britânico, que vai dar então à Inglaterra a sua formação monárquica consolidada. As medidas desse rei foram importantes porque centralizaram, né, os estados com apoio da burguesia, enfraqueceu o poder dos nobres e também, obviamente, da Igreja Católica, que já estava em decadência por conta da Reforma Protestante, né? E principalmente no governo de Elizabeth I, a Inglaterra até 1603 vai ganhar traços de potência mundial, uma vez que controlada a igreja, controlada a nobreza e controlada a burguesia, a Inglaterra vai fazer ali medidas que vão intensificar o seu mercantilismo e em guerras contra a França e contra a Espanha, a Inglaterra vai acabar conquistando posições na América do Norte, posições na Ásia, e a Inglaterra passa, a partir do início do século XVII, a se transformar numa grande potência mundial. Principalmente no século XVII, com os atos de navegação, né, com a instituição de uma monarquia parlamentar, de uma monarquia constitucional que reduz a intromissão do rei no Estado, fazendo com que a burguesia alcance, então, um status quo de comando dentro das políticas econômicas da Inglaterra, que vai levar a Inglaterra ao cercamento de terras e, posteriormente, à Revolução Industrial Inglesa de 1780. A França também fez a sua centralização monárquica após a Guerra dos 100 Anos, né? A França vence essa guerra, com a vitória na guerra houve então a conquista de territórios antes dominados pelos ingleses. A França vai consolidar o seu regime político, baseado em um rei que tinha uma certa abertura com os protestantes, né? Que tinha sofrido influência dos huguenotes, que são os burgueses evangélicos da França. Vai haver, então, uma proteção desses protestantes no Edito de Nantes e a consolidação máxima do absolutismo francês se dará na dinastia Bourbon, né? Nos reis Luís XIII, Luís XIV, principalmente, que é chamado de o Rei Sol. É dele a frase épica do absolutismo europeu, onde ele diz: o Estado sou eu. Significa que ele tinha plenos poderes, né? E chamado de Rei Sol porque a França gravitava ao seu redor. Então, talvez, sem grandes dúvidas, a dinastia Bourbon, em especial Luís XIV, o Rei Sol, tenha sido o mais importante rei absolutista, né, da Europa. O absolutismo foi defendido também por filósofos, né? Em especial o italiano Maquiavel, que vai escrever O Príncipe, dizendo que o poder do rei é um contrato
que a sociedade tem que estabelecer para que haja uma ordem, né? E para que isso aconteça, o rei pode muitas vezes pular questões morais, questões éticas, contanto que ele consiga definir as diretrizes do Estado e ser um rei eficiente. Daí surge a frase, os fins justificam os meios, né? É melhor que o rei seja amado e temido, mas se ele não pode ser amado, que seja temido. E esse pensador, Maquiavel, é um dos grandes pensadores políticos do século XV e XVI. Outro pensador importante é o britânico Thomas Hobbes, que vai escrever um livro que vai falar sobre o contrato social que a sociedade deve ter, uma vez em que o homem é o lobo do homem, uma vez em que sem um governo forte a sociedade se transformaria num caos por completo. Então vai justificar o poder dos reis através da justificativa de que sem um governo forte não haveria uma sociedade justa, equilibrada e assim por diante. Um terceiro nome da filosofia absolutista é o francês Jacques Bousset, que vai escrever teorias de direito divino dos reis. Então ele extrai da Bíblia a ideia de que toda autoridade vem de Deus e devido ao conceito do direito romano, que dava ao imperador um status de divindade, um status de representante direto de Deus na Terra, esse conceito do direito romano da Antiguidade Clássica, ele volta então a ser usado no governo absolutista dos séculos XV, XVI, XVII até o século XVIII, e o rei absolutista é visto como um representante direto de Deus, e por isso o seu poder não deve ser questionado. Então essas são as características principais do absolutismo. É muito importante entender que a expansão marítima vai dar a esses reis muito poder, né? Territórios além mar, né? Especiarias, produtos tropicais que serão comercializados no mercado europeu, a expansão da fé católica e mesmo da fé protestante, catequizando, né, as novas regiões conquistadas na América, no Novo Mundo, na África, na Ásia, e obviamente uma destruição, um genocídio em larga escala, principalmente na América e na África, onde milhões de africanos serão sequestrados como escravos e milhões de índios serão mortos vítimas de violências, guerras e principalmente doenças trazidas pelos europeus ao continente americano. A aula acaba aqui, espero que você tenha entendido essa aula. E se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal. Até a próxima aula, um abraço, valeu!